Hoje nós chegamos à segunda mensagem da série, onde nós vamos pensar sobre a tomada de decisão. Nosso texto base é o mesmo, Mateus capítulo 11, versículos de 28 até o 30. Na última semana nós pensamos especificamente sobre o versículo 28, mas hoje nós vamos dar sequência ao texto. Mas antes de fazer a leitura, eu quero convidar você a mais uma vez fechar seus olhos, para que a gente tenha a oportunidade de falar com o Senhor e pedir a direção do Espírito Santo de Deus para esse tempo de reflexão nas Escrituras Sagradas. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus bendito, como é bom, Pai, nós termos a oportunidade de nos reunirmos aqui para prestarmos culto, para exaltarmos ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, que é o Senhor. Que oportunidade maravilhosa, Senhor Deus, nós temos de conhecer a Tua graça e nos reunirmos para bendizer o Teu nome, pois Tu és digno, Senhor Deus, de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E nesse instante, Deus maravilhoso, em que nós abrimos a Tua palavra, desejosos, Pai, por ouvir a Tua voz, por entender e discernir, Pai, aquilo que o Senhor está apontando para cada um de nós, nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e corações, que o Teu Espírito, Pai, que inspirou os escritores sagrados, de maneira que eles falaram a respeito daquilo que vem do Teu coração, de maneira que a Bíblia que nós temos em nossas mãos agora é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática, palavra inspirada por Ti, Senhor Deus. Esse mesmo Santo Espírito de Deus venha aos nossos corações nesse momento, trazendo clareza para que a gente consiga discernir, Pai, de maneira muito clara aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesse dia. É o que nós pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém. Então, Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30, nós lemos assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Deus mesmo nos abençoe na leitura, na meditação, na reflexão sobre a sua palavra. Como nós já dissemos, é difícil apontar para a localização geográfica e o momento em que Jesus disse essas palavras maravilhosas que nós acabamos de ler. Ao longo do capítulo 11 de Mateus, Jesus fala com pessoas do Evangelho de Mateus, né? Jesus fala com pessoas diversas sobre temas, sobre assuntos dos mais diversos. O texto não nos fala em que momento exato do ministério Jesus disse essas palavras. O texto também não nos fala em que localização, em que região geográfica ele estava. De maneira que nós podemos entender, à luz do contexto bíblico, que Jesus está se dirigindo primariamente, né, a todos aqueles que se sentem cansados, a todos aqueles que se sentem sobrecarregados, a todos aqueles que se percebem exaustos, a todos aqueles que se percebem sem forças. Esses são chamados pelo Senhor para nele encontrar descanso, para nele encontrar o refrigério que tanto buscam. O venham de Jesus é o primeiro verbo fundamental para que a gente consiga entender o texto, porque o texto começa com esse verbo, né? Venham a mim. Nas traduções mais antigas, tradução João Ferreira de Almeida, por exemplo, nós acostumamos a ouvir, né, quando o texto diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, né? É um verbo muito importante para a gente entender o texto. Mas existem outros verbos importantes ao longo desses versículos, igualmente importantes. É então maravilhoso a gente entender que existe um Deus que chama os cansados para si e que Ele promete descanso. Contudo, o Senhor Jesus continua falando. Ele não para na promessa de descanso. Eu até diria que desses versículos que nós acabamos de ler, o versículo 28, que é o primeiro, certamente é o mais conhecido e o mais recitado.
Porque o versículo 28, ele é um versículo que aponta para uma promessa fantástica e maravilhosa. Uma promessa que, quando a gente olha, parece extremamente simples, parece extremamente prática. Quem não se sente cansado? Quem não se sente sobrecarregado? E ouvir alguém dizer, vem a mim, você que se sente cansado e sobrecarregado, é algo que a gente quer ouvir. Então, naturalmente, a gente acaba dando muita ênfase ao versículo 28, mas esquecendo que existe uma continuação no texto. Que Jesus não disse apenas venham a mim, mas ele continua falando. E agora ele chama os cansados e sobrecarregados, e ele começa o versículo imediatamente posterior, que é o versículo 29, dizendo, tomem sobre vocês o meu jugo. Vamos falar juntos? Tomem sobre vocês o meu jugo. Já vimos que Jesus está conversando, basicamente, falando para pessoas que buscam desesperadamente encontrar Deus. Pessoas que se empenhavam com todas as suas forças para se tornarem bons. Pessoas que achavam essa tarefa impossível e por isso caíam no desespero, porque realmente tentar cumprir cada uma das ordenanças, das exigências da lei de Deus é algo que gera desgaste, porque a gente olha para a nossa vida, olha para a lei de Deus e fala assim, olha, é humanamente impossível cumprir toda a lei de Deus. É humanamente impossível. A religião judaica do tempo de Jesus, no século I, ela era compreendida basicamente como uma religião onde as pessoas carregavam cargas. Os mandamentos que eles deviam seguir, eles eram, por assim dizer, quase que intermináveis. Não à toa, Jesus se utiliza dessa metáfora das cargas para denunciar a hipocrisia dos escribas e fariseus. Lá em Mateus 23:4, diz assim, falando sobre os fariseus e escribas, né? Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então Jesus denuncia a hipocrisia da religiosidade dos escribas, dos fariseus, dizendo, olha, esses homens religiosos, eles colocam fardos, eles colocam um peso sobre as costas das pessoas extremamente pesado, um peso de ter um tipo de vida cumprindo uma série de ordenanças, uma série de mandamentos que parece interminável, mas eles mesmos não estão dispostos a mover um dedo sequer. Então, a religião judaica do século I, ela era compreendida basicamente como carregar cargas, como levar peso. E aí não à toa, pessoas que conhecem essa realidade da religiosidade judaica do século I, ouvem o convite de Jesus que diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E ouvir esse chamado que a gente encontra no versículo 28 é como um refrigério. Traz renovo, traz alento, traz conforto. É uma coisa boa de ouvir. Soa bem aos ouvidos dos ouvintes de Jesus, como soa maravilhosamente encantador aos nossos ouvidos também nos dias de hoje. Contudo, o texto não para aí, o texto continua. E logo depois de chamar para si os que estão cansados e sobrecarregados, o Senhor Jesus agora diz, tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo é um instrumento muito utilizado no meio agrícola, certamente já foi mais utilizado. Hoje o agronegócio tem máquinas, né, extremamente desenvolvidas, né, o sistema de colheita, mas o jugo era um instrumento, foi ao longo da história, um instrumento extremamente utilizado no meio agrícola. Se tratava de uma peça, na Palestina antiga essa peça era normalmente feita de madeira. E o que ela consistia? Ela consistia numa peça onde você unia dois bois. Você colocava dois bois sobre o mesmo jugo para que eles pudessem normalmente puxar uma carroça, ou puxar um arado, ou puxar coisas desse tipo, para fazer tração. Então você juntava dois animais de tração, dois animais fortes, colocava o jugo sobre esses dois animais, de maneira que agora eles estão unidos pelo jugo, e agora eles vão caminhar
e ao caminhar eles vão puxar uma carga. No nosso país nós costumamos chamar isso popularmente de canga. A gente chama de canga, aquela canga que você coloca sobre o boi. No contexto religioso, os judeus utilizavam a palavra jugo para se referir à ideia de submissão. Então, quando alguém estava sob o jugo de determinada coisa, isso quer dizer que aquela pessoa estava submissa àquela coisa. Por exemplo, eles utilizavam essa palavra para falar, vocês estão sob o jugo da lei. Vocês estão submissos à lei. Ou vocês estão sob o jugo dos mandamentos. Ou vocês estão sob o jugo de Deus. Ao contrário do que muitos acreditam, Jesus não quer apenas dar descanso. E eu acho que isso já está ficando claro para a gente. O fato é que ele tem uma nova proposta para a nossa vida. Quando 2 bois são colocados sobre uma canga, sobre um jugo, eles caminham juntos. O que precisamos entender é que Jesus não quer apenas nos dar alívio, ele quer caminhar ao nosso lado. Porque até o versículo 28, tudo parece maravilhoso, e de fato é, mas também parece demandar pouco ou nenhum envolvimento de nossa parte. Até o versículo 28, a gente só ouve Jesus dizer, venham a mim. E o restante do versículo todo é um versículo onde Jesus está fazendo, eu vos darei descanso. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, a sua parte é vir, e a minha parte é dar descanso. E a gente ouve isso e parece fácil, parece light, parece tranquilo, parece ser algo que demanda pouco envolvimento, demanda pouco comprometimento, demanda pouca responsabilidade. Só que, como eu disse, o texto não termina aí. Na continuação, Jesus fala, tomem sobre vocês o meu jugo. Então, Jesus não quer apenas nos dar alívio, não quer apenas nos dar descanso, mas Ele quer caminhar ao nosso lado. Quando a gente caminha sozinho, a gente não tem direção segura, a gente caminha para onde a gente quer, mas quando a gente tem Jesus ao nosso lado, a gente tem a certeza de que somos fortalecidos, de que não seremos abandonados, nós temos a certeza de que temos alguém conosco, tanto nas horas fáceis, nas horas boas, nas horas alegres, como nas horas difíceis, nas horas que são pesadas, que são complicadas, alguém que nos dá direção, alguém que nos dá sentido. É interessante, às vezes algumas palavras vão passando de maneira desapercebida, né? Mas como é que nós nos referimos à pessoa que nós nos casamos? Nós falamos que, no meu caso, a minha esposa ela é a minha cônjuge. Não é isso? E vocês já pararam para pensar o que significa cônjuge? Cônjuge é companheiro de jugo. Quer dizer que agora 2... que antes eram 2, são 1. Não é essa a ilustração bíblica? Fala a Bíblia? Já não são 2, mas sim, mais uma só carne. Por isso que o Senhor uniu, ninguém separe. Estão debaixo do mesmo jugo, são companheiros de jugo. Então, quando Jesus vira para a gente e fala assim, olha, tomem sobre vocês o meu jugo, ele está falando sobre a necessidade, sobre a importância, sobre a realidade da gente assumir o compromisso de agora. Nós que queremos descanso, que queremos alívio, que nos sentimos cansados e sobrecarregados, assumirmos um compromisso de caminhar junto com esse Senhor. Tomar o jugo dele. Caminhar ao lado. Caminhar na mesma direção. Então, você está cansado, você está sobrecarregado, você se sente desgastado, exaurido, buscando sentido nas ideias, nos prazeres passageiros desse mundo. Entenda uma coisa, o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus Cristo e Ele quer caminhar ao seu lado. Entenda isso. O Evangelho não é apenas uma promessa de que você vai vir e vai jogar os seus fardos, e aí acabou, e você volta, e quando você tiver mais fardos, aí você traz de novo. O Evangelho tem a ver com vir, trazer os seus cargos, mas tomar o jugo de Cristo e caminhar com Ele daqui para frente. Então Jesus está dizendo, vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, eu lhes darei descanso. Mas eu vou explicar como é que isso vai acontecer.
Tomem sobre vocês o meu jugo. Caminhem ao meu lado. Eu quero caminhar ao seu lado. Tomar o jugo tem a ver com assumir compromisso. Tomar o jugo tem a ver com vincular-se, com prender-se a alguém. Um boi, pensando na metáfora utilizada, né, que é a metáfora do jugo, é a metáfora agrícola, um boi que está sob o jugo, ou boi, ou cavalo, ou burro, o animal que você preferir, que está sob o jugo com outro animal, ele não escolhe mais para onde ele anda, ele agora está preso a alguém. Ele não decide mais o caminho dele sozinho. Ele está debaixo do mesmo jugo, de maneira que agora, para caminhar, tem que caminhar os dois juntos na mesma direção. É impossível cada um caminhar para um lado, porque eles estão debaixo do mesmo jugo. Então Jesus está falando sobre prender-se. Prender-se a Ele, vincular-se. Jesus quer que você caminhe com Ele, e Ele quer caminhar com você todos os dias da sua vida. Um boi que toma um jugo, ele não escolhe mais o caminho, porque ele não está sozinho. Agora ele está preso a outro. Como eu disse, essa é a ideia da palavra cônjuge, né? Companheiros de jugo. O casamento é uma metáfora muito boa para a gente entender isso. Num casamento, na vida conjugal, dois caminham numa mesma direção. Porque se cada um quiser caminhar cada um para um lado, isso já não é mais casamento, acabou. Ser cônjuge é caminhar juntos, companheiros de jugo, sob a mesma direção. É estar atrelado, é estar preso, é estar vinculado. E eu não estou falando preso com sentido pejorativo, porque eu creio que a proposta de Jesus é absolutamente fantástica. É o Filho de Deus que vira para mim e vira para você e fala assim, olha, eu quero que você caminhe comigo. Eu quero que você caminhe comigo. E eu quero caminhar ao seu lado. Tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus não apenas tira o peso das nossas costas, Ele não apenas alivia o nosso jugo, mas Ele nos chama a abandonar os jugos que nós temos, para agora carregar o jugo com Ele. E por que é fundamental a gente entender isso? Porque o texto, ele aponta para a gente, ele demanda uma tomada de decisão. Ao contrário do que muitas vezes a gente acha, o texto não fala de um convite. Todos os verbos, e eu não quero dar spoiler da semana que vem, mas todos os verbos fortes desses versículos no texto estão no imperativo. Ele fala, venham. Ele fala, tomem. Ele fala, aprendam. De maneira que eu e você temos que fazer escolhas. Nós podemos vir ou não vir, mas não vir é desobedecer. Se o venham é uma ordem. Se o venham é apenas um convite, se o tomar o jugo é apenas uma proposta, não tem problema se você não tomar, não tem problema se você não vir. Não é assim. Convites funcionam assim. São opcionais. Então você vira para mim e fala assim, pastor, depois do culto, eu queria fazer um convite, vamos comer uma pizza? Eu posso virar para você e falar assim, beleza, vamos lá. Vamos comer uma pizza juntos. Mas eu também poderia dizer, não vamos não. E você poderia ficar chateado com isso? Não, é um convite. Os convites, eles podem ser aceitos ou podem não ser aceitos. Agora, quando se trata de um imperativo, é diferente. Principalmente quando esse imperativo parte de Deus. É Deus dizendo, venham a mim. É Deus dizendo, tomem o jugo. De maneira que não tomar o jugo é desobedecer o Senhor. Porque nós somos chamados por Ele para caminhar com Ele. Nós fomos criados por Ele para caminhar com Ele. A Bíblia nos fala que quando a humanidade foi criada, voltando ao texto de Gênesis, pensando em Adão e Eva, essa humanidade foi criada de maneira perfeita por Deus. Foi criada para glorificar, para louvar e para exaltar esse Deus.
não é esse o fim principal do homem, glorificar a Deus e adorá-lo para sempre? E esse homem que foi criado para desfrutar de relacionamento com Deus, porque o texto bíblico nos fala que ao cair da tarde, como fazia diariamente, o Senhor vai ao jardim. O Senhor ia ao jardim. Para quê? Para caminhar junto, para estar junto. Em determinado momento, esse homem resolve tentar caminhar sozinho. E faz essa escolha quando escolhe deliberadamente tentar tirar Deus da sua vida ao escolher do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque houve a proposta da serpente que diz: coma desse fruto, esse fruto é bom. E quando Eva diz: não, esse fruto, nós somos proibidos de comer esse fruto, nós não devemos comer esse fruto. A proposta que a serpente, a fala da serpente é bem interessante. Ela diz assim: olha, vocês, ele está dizendo isso, Deus disse isso para vocês, mas ele quer enganar vocês. Estou parafraseando, tá, gente? Livre tradução. Ele está querendo enganar vocês. Ele sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, seus olhos irão se abrir e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E o texto bíblico diz que quando Adão e Eva viram que aquele fruto era agradável aos olhos e desejável para deles se obter conhecimento, eles tomaram fruto e comeram. Esse ser humano que foi criado para estar com Deus, para caminhar com Deus, ele resolveu em um momento da sua história caminhar sem Deus. Tentar ocupar o lugar de Deus. E a partir daquele momento, todos os homens e mulheres, como eu e você, fizemos a mesma escolha que Adão e Eva. Tentar viver uma vida desvinculada, desconectada de Deus. Desconectada de Deus. E aí, por causa dessa vida, nós ficamos cansados e ficamos sobrecarregados, porque partimos em buscas diversas, correndo atrás do vento, como eu disse semana passada. E nos cansamos e ficamos exaustos. E aí, exaustos, ouvimos esse mesmo Deus dizer: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mas ele também diz: tomem sobre vocês o meu jugo. Vocês foram chamados para caminhar comigo. A palavra tomem está no modo verbal imperativo. Então, tomar o jugo não é uma sugestão, não é um conselho. Trata-se de um mandamento. Eu e você somos chamados a tomar o jugo. Eu e você fomos criados para caminhar com Cristo. E quando não fazemos isso, desobedecemos a Cristo. A gente precisa entender isso. Quando a gente não caminha com Cristo, a gente desobedece a Ele. Jesus está falando sobre a necessidade, sobre a importância de ir a Ele. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, mas também sobre a importância de caminhar ao seu lado. Ele diz: olha, eu não quero apenas resolver os seus problemas. Eu não quero apenas trazer um alívio e resolver as dificuldades que você tem. É mais do que isso. Eu quero que você se comprometa comigo. Eu quero que você caminhe comigo. Eu quero caminhar ao seu lado. Eu creio que isso é extremamente oportuno para a gente avaliar e repensar as nossas vidas no tempo em que nós vivemos, onde as pessoas costumam desenvolver um tipo de espiritualidade, de religiosidade extremamente utilitarista, onde o caminhar com Deus foi substituído por ir pegar a bênção, ou apenas lançar as cargas. Não, eu venho porque, olha, ao longo da semana são tantos pesos, são tantas cargas que eu acumulo, das dificuldades, dos desafios, dos problemas. Então eu preciso vir no domingo, no culto, na igreja, para poder pegar e jogar todas essas cargas aos pés de Jesus. E aí depois eu vou embora e deixo Jesus aqui. Contudo, o texto fala que isso é impossível. Aqueles que vêm a Ele precisam também, devem também tomar a carga, tomar o jugo, caminhar com Ele, se comprometer com Ele, vincular-se a Ele, caminhar lado a lado do Senhor. Num tempo onde as pessoas entendem que Deus existe para resolver os seus problemas, as Escrituras Sagradas falam sobre um Deus que quer caminhar com a gente. A grande pergunta que eu e você precisamos nos fazer é se de fato
nós já tomamos o jugo do Senhor. É maravilhoso ouvir o Senhor dizer, venham a mim. Mas o mesmo Deus que diz, venham a mim, Ele diz também, tomem o meu jugo. E a gente não pode escolher as partes que a gente quer da Bíblia. Ou a gente caminha e aceita e ouve a esse Deus por inteiro e busca viver tudo aquilo que Ele quer que a gente viva. Ou então é melhor nem começar. Como está a sua vida? Você tem realmente caminhado com Deus? Você já tomou o jugo? Jesus quer caminhar ao seu lado. Mas você quer caminhar ao lado de Cristo? Você quer que Jesus seja o seu melhor amigo? Que Ele esteja ao seu lado em todos os momentos? Não apenas nos momentos difíceis, onde a gente precisa de um SOS, como se Jesus fosse uma espécie de emergência de hospital. A gente só vai à emergência de hospital quando a situação fica feia. E às vezes a gente está passando mal e a gente ainda posterga a saída, o máximo possível. Porque a gente não quer ir lá. Emergência de hospital é um lugar onde ninguém quer estar. A gente só vai em última situação, última circunstância. E a relação é uma relação utilitária, é pragmática. Eu vim para resolver um problema, mas assim que isso for resolvido, eu quero sair daqui. Será que essa tem sido a forma como eu tenho me relacionado, como eu e você temos nos relacionado com o Senhor? Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Tomem sobre vocês o meu jugo. O Deus da Bíblia, Ele é um Deus encarnado, que quer caminhar com cada um de nós. Ele não quer apenas resolver os nossos problemas. Ele quer caminhar ao nosso lado. Ele quer que a gente se comprometa, que a gente se vincule a Ele. Você já assumiu um compromisso com o Senhor? Você já se entregou ao Senhor? Entregou sua vida, seu coração e falou, Senhor, eu vou caminhar com o Senhor daqui para frente. Eu ouvi hoje que o Senhor quer caminhar comigo, que o Senhor quer estar ao meu lado e eu também quero estar ao seu lado, Senhor. Essa é a minha oração. Para que você renda o seu coração. Fuja dessa ideia utilitarista de simplesmente vir a Jesus, jogar os seus fardos e ir embora. Assuma um compromisso. Conecte-se, vincule-se ao Deus que quer caminhar com você. Jesus Cristo.